O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nos ajudar na reflexão hoje sobre o tema o que vimos e ouvimos da população em situação de rua e abandono, nós temos a alegria de receber aqui na nossa paróquia São José o coordenador da Pastoral da Pessoa de Rua da Diocese de Vitória, Júlio Pagotto. O nosso muito obrigado pelo seu sim, Júlio. Boa noite a todas, boa noite a todos. Como a Doris disse, meu nome é Júlio. Eu estou na coordenação da Pastoral do Povo da Rua, da Arquidiocese, e agradeço o convite, Doris, Padre Robson, por ter me convidado para refletirmos juntos aqui nessa noite, e que vocês se preparam, né, para o Dia das Missões, para uma atividade missionária, e hoje com o tema das pessoas, da realidade das pessoas em situação de rua. Nós temos, ao nos colocarmos diante de Deus, como alguém que quer seguir os passos de Jesus, e quando a gente pensa nas pessoas em situação de rua, Deus nos faz um convite a olhar para essas pessoas, não com preconceitos. Nós que, graças a Deus, não estamos numa situação de pobreza extrema, de abandono, olhar para essas pessoas como Jesus olharia para elas. Jesus, quando encontrava pessoas, e a gente tem isso muito evidente na parábola do samaritano, ele não pergunta por que a pessoa está naquela situação. Não se faz perguntas diante de uma pessoa que está numa extrema necessidade, precisando de um apoio, de uma ajuda. Se estende a mão a essa pessoa. Ah, Júlio, mas pessoas em situação de rua, eles fazem coisas erradas e tal. Bom, nós não fazemos, né? Nós que temos casa não fazemos. O nosso olhar
preconceituoso nos afasta dessas pessoas. O João Batista está aqui comigo, veio comigo. O João Batista é da coordenação do grupo, né, da Pastoral do Povo da Rua, da paróquia da Santa Teresa de Calcutá, aqui de Tararé, né, João? Então, quando a gente olha, quando a gente se aproxima dessas pessoas, a gente vê nitidamente o rosto do Cristo nessas pessoas. São pessoas que têm suas histórias de vida, são pessoas que, na sua grande maioria, elas são, claro, gente, eu volto a dizer, não se trata de olhar para essas pessoas e idealizá-las e dizer assim, nossa, coitadinhas, são inocentes, ou então, o contrário, né? São pessoas terríveis, pecadoras, estão lá porque merecem. Nem um extremo nem outro. São pessoas como nós, né, João? A gente encontra pessoas que têm histórias de vida muito semelhantes à nossa, que por uma série de razões, por uma série de circunstâncias, na maioria das vezes, pela pobreza extrema, tem outros fatores. Às vezes a gente pensa assim, mas a droga, às vezes a droga não é a causa dela estar na rua, às vezes é a consequência. A rua leva as drogas, e não as drogas levam as ruas. Então a gente encontra pessoas dos mais diversos modos de vida, histórias de vida. E fazendo uma relação então com o nosso tema, né, que é a missão, é ir de encontro a essas pessoas. É missão da igreja, é missão do cristão, ir de encontro a todos que sofrem. E hoje o convite é ir ao encontro das pessoas em situação de rua. E aí eu queria fazer o livro está fechado aqui. Estava ruim esse, né? Achei que estava bom. Hoje, se vocês prestaram bem atenção na leitura, disse assim, e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levando-se um deles, por nome de Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio, o imperador romano, Cláudio César, né? E os discípulos determinaram mandar, isso foi o que a gente ouviu na leitura de hoje, tá, gente? Mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Gente, no Brasil é um país de desigualdades históricas extremas. São muitas escolhas políticas que foram feitas ao longo desses 500 anos que marginalizaram a maior parte das pessoas do nosso país. E hoje nós temos um agravamento dessa situação com a pandemia. Na leitura, lá do Atos dos Apóstolos, os apóstolos foram, porque havia uma grande fome, foram ao encontro dessas pessoas de acordo com a possibilidade de cada um. O convite para nós hoje, gente, irmos ao encontro dessas pessoas que estão com fome. Gente, nós aqui, eu imagino que nós todos que estamos nessa igreja, nunca fizemos, às vezes a gente atrasa o horário do almoço, isso não é fome. Gente, nós ouvimos, né, João, os relatos as pessoas, quando a gente chega para ajudar, elas falam, graças a Deus vocês vieram hoje, porque a gente não sabia se a gente ia comer hoje. É uma dor, gente, é um sofrimento. E as primeiras comunidades vão ao encontro de quem tem fome. E nós hoje estamos indo ao encontro de quem tem fome, mas é para perguntar por que ele está com fome, nem se o que ele fez na vida algum dia. Não, é para acolher essa pessoa. Mas não é só isso também. É chamar essa pessoa, conhecer essa pessoa pelo nome, é escutar essa pessoa, é conhecer a sua história, é oferecer um ombro amigo. Eu moro em Jardim da Penha. Quando eu ando em Jardim da Penha, eu encontro as pessoas, eu paro, converso com elas. Elas se sentem felizes. Eu já aconteceu assim, falou, olha, eu vim nesse encontro, a gente tem encontros semanais lá em Jardim da Penha com as pessoas. Olha, o que vocês ofereceram para nós aqui foi muito bom. A comida e tudo que às vezes roupas a gente doa, né? Mas o fato de vocês pararem para conversar com a gente, para nos tratar como gente, isso foi o mais importante. O padre Júlio Lancelotti, vocês devem conhecer o padre Júlio, da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo.
o Padre Júlio fala o seguinte: eu devo doar alguma coisa para pessoa em situação de rua? Eu devo dar dinheiro? Eu devo dar coisas para essas pessoas? Eu não estou com isso. Perguntam para ele, né? Colaborando para manter essas pessoas da rua. O Padre Júlio fala o seguinte: se doe para essas pessoas, primeiramente. Se doe a elas. Faça o que o seu coração, né, pede que você faça. Quando às vezes eu paro o carro no semáforo, alguém me pede, né? Já aconteceu várias vezes, eu abro o vidro e dou uma boa tarde ou bom dia. Aí as pessoas falam assim: olha, se você não quiser dar nada, nem precisa. Só de você ter me cumprimentado e dado um sorriso para mim, eu já fiquei satisfeito. Mas não é só isso. Nós da Pastoral do Povo da Rua, nós queremos matar a fome, o frio. Gente, esse inverno fez muito frio. Se alguém, não sei se vocês já fizeram a experiência de encontrar uma pessoa à noite tremendo, e você ter uma coberta para dar àquela pessoa. É uma experiência, gente. Quem não fez, se algum dia puder fazer, é algo assim, para nós parece que não significa nada. Assim, para nós realmente, né? A gente tá com nós temos nossa caminha quentinha, mas isso faz uma grande diferença para a vida dessa pessoa. E dá possibilidade a ela de algum dia, talvez, ela superar aquela situação. Porque quanto mais discriminados e oprimidos elas forem, mais difícil é eles superar aquela situação que elas vivem. Então o Padre Júlio fala: se doe a essas pessoas, se doe. E aí, fazendo relação, e já caminhando para o encerramento da minha fala, assim, ser missionário é ir de encontro a todas as pessoas. E também ao povo da rua. Os pobres dos pobres, os últimos da fila, os últimos lá, né? Que para a sociedade não tem valor nenhum. São os desprezados, descartáveis. É um fenômeno social que acontece no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, com a marca própria, né, desse país injusto, é a exclusão social, e agora agravada com o desemprego. Agora já são famílias inteiras nas ruas. Vocês já devem estar vendo na porta dos supermercados como está aumentando o número de pessoas. E nós, como ficamos diante dessa situação? Para encerrar, o Padre Júlio diz assim também: a rua não é lugar de ninguém morar, mas também não é lugar de ninguém morrer. Se não é lugar de morar, muito menos de morrer na rua, por fome, por frio, por abandono. Então que essa nossa novena, né, nos ajude a refletir sobre qual é de fato o nosso papel, né, como cristãos. Desculpa, eu comecei falando e não concluí o raciocínio. Além da caridade, do estar junto, de chamar pelo nome, de oferecer um ombro amigo, de dar um remédio, de curar uma ferida, a gente também tem que ter preocupação em cobrar dos governantes políticas públicas para essa população. E nós da Pastoral fazemos isso com muita intensidade. Nós dialogamos com todas as prefeituras da Grande Vitória, com a Secretaria de Assistência Social, com os gestores, porque as pessoas em situação de rua não deixam de ser cidadãos e cidadãs de direito. Eles são cidadãos e cidadãs de direito. Então, assim, nós fazemos e temos que fazer emergencialmente essas ações. Agora, o poder público tem recursos, tem leis que garantem esses recursos, né, para que sejam destinados a essa população. Então, essa também é uma dimensão importante da nossa pastoral. Padre Robson, aqui na paróquia, né, já existe um grupo que tem interesse, né, nós da pastoral nos colocamos à disposição para vir aqui fazer uma formação. Só tem 3, 4 pessoas, não tem problema, a gente começa, conversa, não interessa o quanto a gente vai fazer, falava para o Padre Robson lá fora, quando a gente estava chegando, né? O importante é a gente se colocar a caminhar, se colocar ao encontro dessas pessoas. Outras pessoas vão se animar a caminhar com a gente, e a gente pode construir uma pastoral do povo da rua aqui na paróquia. Doris, né, é a referência, já fez vários trabalhos, né, e agora a gente, quem sabe agora impulsionado com essa novena, a gente pode dar sequência e mobilizar mais pessoas, né, para o trabalho. Então essas palavras, Padre Robson, que eu queria compartilhar hoje aqui. Nós estamos à disposição, sempre precisar da coordenação. A gente tem um boletim, Padre Robson, semanal, um boletim que a gente circula nas redes sociais. Ele não é impresso em papel, ele é apenas, a gente pode passar a compartilhar aqui, para compartilhar com os grupos aqui da paróquia, né, dos diferentes grupos, que dá informações sobre nós temos 10 grupos hoje na Arquidiocese, tem Guarapari, Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica,
Vitória que a gente tem mais, tem 4 grupos. Enfim, é uma caminhada de igreja. A nossa pastoral, ela está ligada ao vicariato, né, da arquidiocese para as questões de ação social, política e ecumênica, e estamos ligados à pastoral nacional. A gente participa de Assembleia Nacional, então não é um trabalho à parte, não é um apêndice, é um trabalho da Igreja Católica, da Arquidiocese de Vitória, em sintonia com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a Igreja do Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, pela escuta carinhosa, e desejo que vocês tenham uma boa sequência da novena e que realizem atividades missionárias fortes, abrangentes, que de fato sejam fiéis aos ensinamentos de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.